E claquece. Lindões, muito bom dia. Hoje nós vamos falar da nossa última matéria. Manda beijo também para ela. Saudade, tia Raquel. Saudades, tia Raquel. Quanto tempo. Lindões, última matéria do nosso querido ano letivo, ondas estacionárias, ok? É o que nós vamos falar sobre ondas estacionárias. Num primeiro momento, você vai dizer assim, Simon, o que são ondas estacionárias? Ondas formadas pelo encontro, reflexão de ondas. Ondas que serão formadas em cordas fixas nas duas extremidades. Exemplo, violão, contrabaixo, guitarra, você já entendeu, né? Fixa a corda aqui e dá um totozinho nela. Ali vai acontecer um pulso que vai se propagar para ambos os lados e vai tocar ali, vai voltar e vão se encontrar. E ali eu tenho uma sobreposição, uma interferência que forma nessa corda, de acordo com a frequência tocada, forma nessa corda um padrão, um desenho nesta corda. Esse desenho, conhecido como harmônicos, também ficou conhecido como ondas estacionárias. Na verdade, o nome estacionário vem de um outro experimento que eu já até fiz na faculdade. Se a gente tivesse no colégio, a gente poderia tentar fazer também, usando uma fonte de luz, ia ficar fantástico, que é da seguinte forma: eu tenho um gerador de onda aqui, né? Um gerador de totozinho, um motorzinho ligado nesse gancho que fica levantando ele para frente e para trás, e eu vou amarrar esse gancho aqui, ó, numa parede, por exemplo, né? Através de uma corda. Então tem uma corda presa lá e uma corda presa aqui. No momento em que eu ligo esse motor e o ganchinho começa, vai gerar aqui um padrão de onda, né? Essa onda vai vibrar. Então suponha que a onda forme esse desenho. Só que eu não sei se você concorda comigo, essa onda ela vai, bate na parede e volta. É mesmo, Simon. E ela volta com inversão de fase. A gente aprendeu no último bimestre. Reflexão de ondas em extremidade fixa, né? Bacana. Então, ela vai rapidão e volta rapidão. Vai rapidão e volta rapidão. Só que isso é tão rápido que os seus olhos não conseguem distinguir a diferença da onda que está indo da onda que está voltando. Quem aí já reparou, ao pegar um violão, né, ou uma cordinha esticada, dá um totozinho nela e perceber um desenho mais ou menos assim, ó? Alguém já reparou isso? Abre o áudio aí, por favor. Tá aqui, ó. Fechado. Eu venho aqui, dou um totozinho na corda. Ela fica. Alguém já reparou isso? Conversa comigo aí, por favor. Já reparei sim, Simon. Já reparou isso aí no violão? Já, e Vitão também já, Ana Clara, uma galera falando aí que eu já também. Isso porque a corda vai como crista, volta como vale, vai como crista, volta como vale, vai como crista, volta como vale. Você já entendeu. Só que isso é tão rápido. Ah lá, parece que ela vibra meio de lado e não uma corda. Perfeito. Parece não, perdão. Isso é tão rápido que os seus olhos não conseguem acompanhar. E essa vibração vai gerar regiões de vibração chamadas de ventres, tá bem aqui, ó, o ventre, e regiões que não vibram, chamadas de nós. Muito legal, né? Parece um gomo, parece um gominho aqui com duas pontinhas, os nozinhos. Ô Simon, então para essa onda que você desenhou aqui embaixo, eu teria um ventre aqui, 2 ventres, 3 ventres e 4 ventres? Sim, senhor. Olha lá, 1 ventre, 2 ventres, 3 ventres e 4 ventres. E essa região aqui no meio são as chamadas de nós? São chamadas de nós. O Enem já cobrou essa questão. Aonde que um passarinho poderia pousar e descansar tranquilamente? Somente nas regiões de nós. Por quê? Porque não vibra. Olha que doideira. Isso é o chamado onda estacionária. Pontos de vibração zero
e pontos de vibração para cima e para baixo. Não é fantástico isso? Aí qual que é o experimento que a gente poderia fazer e que explicou a onda estacionária? Bom, se você colocar essa onda aqui para vibrar numa sala escura, ela vai ficar vai crista, volta vale, vai crista, volta vale, vai crista, volta vale. Se eu pegasse uma luz estroboscópica, saca aquelas de boate, né, de festa, que fica jogando, piscando a luz, se eu colocar aqui na frente uma luz estroboscópica piscando na mesma frequência de vibração da corda, eu vou ver a onda paradinha. Sabe por quê? Quando a onda for, a luz acende. Quando a onda voltar, a luz apaga. Quando a onda for, a luz acende. Quando a luz voltar, quando a onda voltar, a luz apaga. Isso é muito rápido, né? Gerando aquele pangão de luz, mas você, numa sala escura, ao olhar, veria a corda paradinha, bro. Paradinha. Eu fiz com uma corda mais mole, uma corda que vibra mais. A corda de violão, você vai ficar vendo praticamente esse harmônico aqui, esse desenho. Você consegue outros tocando as outras cordas. Tem um experimento no YouTube da super câmera lenta, né, que o cara coloca no violão, enquanto o parceiro toca, você vai vendo as vibrações de cada corda com frequência diferente, né, cada tom, cada nota musical tem uma frequência diferente, por isso você vê ela vibrando de forma diferente. Agora, olha que lindo. Com a câmera lenta, você consegue ver a onda estacionária, estacionada. Eu fiz, velho, uma onda lá na faculdade com uns 16 ventres. Você já pensou? Saber que a corda está toda vibrando e aí na hora que você acende aquilo no escuro, né, joga a luz estroboscópica, você vê 16 ventres, 8 ondas, né? Se você contar comigo aqui, ó, 1, 2, né, 2 ventres, uma onda, uma crista e um vale, depois uma crista e um vale. O desenho ficou curtinho ali na frente. 2 ondas eu tenho aqui, indo, e essa onda extremamente parada, parece que a corda está flutuando no ar, velho. Você fica escutando o barulho da maquininha, né, gerando totozinho, vibrando, mas a corda paradinha, estacionada. Então, ventres serão as regiões energéticas de vibração da nossa corda, e os nós. Você já deve ter reparado, né? Para cada número de ventres, um a mais de nó ali. 1 ventre, 2 nós. 4 ventres, 1, 2, 3, 4, 5 nós. E esse desenho, que ficou conhecido aqui, é chamado de harmônico. E para cada frequência, um desenho diferente, uma vibração diferente. Aqui nós temos um desenho, aqui nós temos um outro desenho. No que eles se diferem? Pelos números de ventres e nós. Portanto, você pode afirmar que a frequência é diferente. Claro, né? Esse desenho é esse. O que eu tenho aqui? Meia onda. Uma crista só. Você concorda comigo? E o que eu tenho aqui? 2 ondas. Então é óbvio que aumentando o número de ventres, eu estou aumentando a frequência de vibração, enquanto aqui não. Maria Rita fez uma colocação, mas Simon, esse efeito depende da corda e de propriedades da corda, porque como no violão, a corda mais fina, isso é mais rápido do que a grossa, com certeza. Termos de velocidade com que acompanha, termos de densidade da corda para possuir o tal harmônico, depende de propriedades de corda, sim. Nós aqui que trabalhamos com o conceito de uma corda, seria a corda universal. Então, não querendo saber quantos harmônicos aquela corda pode suportar, a gente já assume dentro das nossas equações uma densidade específica para aquela corda, perfeito? É isso que a gente vai trabalhar aqui. Você vai observar que o que a corda, modificar a corda, o que isso traz para a nossa onda estacionária, não é o viés que a gente toma no ensino médio, tá bom? Aqui a gente vai parar numa situação ainda mais simples, tá ok? Acontece que essa onda, esse padrão estacionário, foi observado nas cordas e no ar.
também nos instrumentos musicais de sopro. Então, nós vamos trabalhar aqui em ondas estacionárias de 3 partes, em 3 formas, ok? Ondas estacionárias em cordas, tubo sonoro aberto e tubo sonoro fechado. Então, nós temos 3 em 1 nesse capítulo aí, nessa parte de ondas estacionárias, ok? Então, fizemos uma colocação para você entender o conceito do que é harmônico, são esses desenhos, o porquê de ser onda estacionária e a importância do ventre e dos nós, perfeito? Então, asterísculos, ondas estacionárias, e essas ondas estacionárias nós vamos estudar letra A em cordas primeiro, perfeito? Como foi feito isso, ó padrim? Através das cordas fixas, né? Em uma determinada extremidade. Preste muita atenção, hein, pequeno pigmeu. Ó jovem. Ou como diria o Fernandinho, jovens. Não é assim? Perfeito? Alapimpolhos, temos aqui 3 cordas para a gente ver o experimento de Hertz. Simon, como assim? A Hertz pegou a nossa cordinha, como eu falei para você, ligou no motorzinho, né? E produziu vibrações. A primeira vibração que ele produziu foi essa. Esse foi o primeiro desenho que ele conseguiu perceber na corda que ele escolheu, ok, para trabalhar. Então começou a vibração, ele percebia esse desenho. A onda vai como crista, né, e volta como vale. A gente representa tracejado para fechar o gomo, tá bom? Para ficar bonitinho o desenho. Mas por favor, eu não tenho 2 cordas ali. Ou ela está indo, ou ela está voltando, perfeito? Esse foi o primeiro padrão encontrado por ele. Ele resolveu chamar esse padrão, então, de primeiro harmônico, padrão fundamental, né? Tá ali, o primeiro harmônico, também conhecido como harmônico fundamental. Simon, alguma matemática a saber? Olha, num primeiro momento, só entenda que a nossa corda tem um tamanho L. Pode ser para você? Só isso. Vamos falar que a nossa corda tem um comprimento L. Filé? Bacana o desenho aí? Show? O que ele resolveu? Pegar o motor e aumentar a frequência. Para ver o que vinha daí para frente. E aumentando a frequência, ele foi produzindo na corda novos desenhos. Que ele quis dar nomes, né? Poxa, se esse é o primeiro desenho, será que eu posso chamar o próximo de segundo desenho? O outro de terceiro desenho? Existe alguma coisa em comum entre eles para eu poder chamar de primeiro harmônico, segundo harmônico e terceiro harmônico? E foi o que ele fez. Repare comigo, este foi o segundo desenho encontrado por ele. Claro, né? Não tinha como ser diferente. Esse foi o terceiro desenho encontrado por ele. E aí eu vou abrir para você, pode abrir o áudio ou digitar aqui, né? Maria Rita, mestre da digitação, ela já digitou a resposta antes de eu perguntar. Zoeira. Abrindo para você, o que você vê de comum entre esses desenhos? Esse foi exatamente o segundo desenho que ele encontrou, o terceiro em ordem de aumento de frequência. O que você consegue perceber de comum entre esses desenhos aqui? Na verdade, eu nem diria de comum, né? Mas a diferença, por que a gente pode chamar de segundo, de terceiro padrão? O que tem aqui? Porque muda, eu não sei explicar. Porque um tá meio que retinho assim. Aí o outro.
É que a minha pergunta foi muito traidora. Eu coloquei o que tem de comum, né? Comum, pô, tem que a mesma corda, né? E o Vitão falou, estão em vermelho, fora isso eu não sei. Né? A Maria Rita e a Luiara colocaram a frequência, o comprimento de onda, né? Em comum é difícil mesmo. A minha pergunta, na verdade, foi confusa. Seria para você tentar entender, né? Eu chamei esse cara de primeiro padrão, de primeiro desenho. Por que eu poderia chamar esse cara de segundo harmônico? Por que eu poderia chamar esse cara de terceiro harmônico? O que dá para olhar entre essas ondas que dá para a gente analisar? Não, se eu chamei esse de primeiro, de fundamental, eu posso chamar esse de segundo, com certeza. Eu posso chamar esse de terceiro, com certeza. Né? Maria Rita está dizendo, o comprimento diminui em razão da frequência, pensando que na corda de 3F tem L sobre 3. Né? Ela está colocando aqui, ó, que esse desenho teria o triplo da frequência desse daqui. Né? 3 vezes mais frequência. Teria 1/3 da corda para cada gominho, é o que a Maria está colocando. E é justamente, mais ou menos, esse ponto que o Hertz observou, segundo ano, e Maria Rita. Repare comigo em algo muito simples. Ele queria algo de comum entre essas ondas, para poder olhar para elas e dizer, olha, esse é o primeiro desenho, porque de fato foi o primeiro desenho que ele encontrou. É a frequência mínima de vibração, por isso chamada fundamental nos vestibulares. Mas por que eu posso garantir que este aqui é o segundo harmônico? Estou te garantindo. Estou dizendo sim, é o segundo harmônico. E estou dizendo para você que esse aqui é o terceiro harmônico. E te garanto mais, o segundo harmônico tem uma frequência que é o dobro da frequência do primeiro harmônico. E o terceiro harmônico tem uma frequência que é o triplo da frequência do primeiro harmônico. Aqui está escrito frequência 2, o dobro da frequência 1. Frequência 3, o triplo da frequência 1. É a forma como nós chamamos a frequência no segundo, no primeiro e no terceiro harmônico. Sabe de onde ele tirou a constância, o em comum entre essas figuras? Da seguinte forma, olha que maravilhoso isso aqui. Dentro dessa corda de comprimento L, quantas ondas a gente tem aqui? Por favor, olhe só a linha cheia. Esqueça as linhas tracejadas. Perfeito? Quantas ondas tem no primeiro harmônico? Ou seja, dentro da corda de comprimento L, cabem quantas ondas? Vitor Ramos mandou aqui meia onda. Todo mundo concorda ou alguém tem alguma dificuldade de enxergar que isso aqui seria uma crista? Tá claro isso? Ficou claro? Sim? Então nós temos uma meia onda. Tem problema para você eu escrever meia onda como sendo lambda sobre 2? Tem não, né? Legal. Olha para o segundo desenho, que eu já chamei de segundo harmônico, antes mesmo de te explicar o porquê. Dentro da mesma corda, é a mesma corda, de comprimento L, tem quantas ondas aqui agora? Luiara já mandou aqui. Uma onda, uma crista e um vale. Todo mundo concorda com Luiara? Uma onda, uma crista e um vale? Sim ou não? Concordam comigo? Galera, vocês estão aí? Tranquilo? Sim. Então nós temos uma onda, ok? Só que uma onda, vê se você concorda comigo, não tem duas metades? Simon. Uma metade, duas metades. Então ele veio e escreveu duas metades de onda, ou 2 lambda sobre 2. E é claro, nem preciso perguntar que aqui embaixo, no terceiro desenho, dentro da corda de tamanho L, nós temos uma
2, 3 metades, 1,5 onda, 3 lambdas sobre 2. E aí Hertz olhou para isso aqui e disse, eureka, entendi tudo. É possível observar o número de harmônicos aqui através desse comum aqui. O que é isso? Meios comprimentos de onda, lambda sobre 2. Lindão, é possível calcular o número de harmônicos observando o número de metades de onda. Só que eu gostaria que você entendesse que essas metades de onda também correspondem ao número de ventres, não é? Afinal de contas, eu tenho aqui um ventre. Aqui, 2 ventres. Aqui, 2, 3 ventres. Ah, entendi. Então, para chamar o número de harmônicos em cordas estacionárias, é só contar o número de ventres? Sim, é só contar o número de ventres. Simon, o que ele fez com essa equação? Algo muito importante que eu quero mostrar para você assim que você liberar eu apagar o quadrinho. Podemos apagar? Mandar o pod aqui, eu quero saber quem meteu o printão. Quem bateu a fotografia? Ô, Simon, tem como você abaixar a câmera rapidinho? Não. Ah, beleza. Valeu? É porque não tá pegando o finalzinho. E agora foi? Foi, tirei. Tirou o print? Tirei. Show de bola. Maria, Rita disse, Simon, esse efeito pode se relacionar com altura, porque se um determinado harmônico tem alta frequência, ele seria mais agudo. Com certeza, linda. Estamos falando aqui puramente de frequência, né? O que muda de um para o outro é a frequência / comprimento de onda, né? Claro. Então, é muito importante entender que cada um desses pontos, vibrações, pensando em violão, guitarra e por aí vai, terão para nós uma frequência diferente, portanto, uma altura diferente. Até no violão, né? Que tem o traste em que você toca, cada casa que você coloca o dedo, repare que você modifica o comprimento da corda, né? Nós temos aqui uma corda de violão, mas as casas, os trastes, não é isso? A partir do momento que eu toco ela solta, eu tenho o comprimento da minha corda daqui até no final. Mas a partir do momento que eu toco a corda aqui, o meu harmônico agora passa a ser desse tamanho. Esse é o comprimento da minha corda. Não sei se você já tocou o violão aí, você segura na corda, a esquerda do braço toca, vibra, né? A direita, perdão. A esquerda não vibra mais. Isso aqui fica morto para a gente. A partir do ponto onde você toca a casa naquele local, você tem um tamanho de corda diferente. Mudando o comprimento da corda, muda o comprimento de onda, que muda a frequência. E assim o violão funciona. Olha que interessante. Mas quero dizer para você, de uma forma geral, agora para finalizar, ok? Dentro de uma corda de tamanho L, nós teremos sempre N metades de onda. Pronto, é isso. Aonde o nosso N significa o número de harmônicos. É mesmo, Simon? E esse número de harmônicos pode valer quanto? São números inteiros, né? De 1 até o infinito. Quanto a corda aguentar. Perfeito? Só que esse número de harmônicos será contado nos desenhos através de quê, moçada? Através do número de ventres. É sempre assim, Simon? Para a corda é. Para tubo é diferente, né? Mas para a corda, o número de ventres simbolizará o número de harmônicos. Só que é claro que o cara vai perguntar para você frequência, velocidade, e você sabe que na equação da velocidade de uma onda, nós temos vaca, lambe, farinha. Eu preciso do comprimento da onda e não do comprimento da corda. Por isso que a física pegou essa expressão de Hertz e isolou o lambda. Perfeito? Então,
isolo o lambda, né? Deixo o lambda aqui, jogo o 2 lá para cima e o n para baixo, e nós temos a equação do comprimento de onda 2L sobre N. Essa a gente grifa, essa a gente grava. Ah, Simon, legal. Então, o comprimento de onda passa a ser para a onda estacionária agora 2L sobre N. Passa a ser. E a nossa fórmula da vaca, lambe, farinha? Vai ficar agora vaca, 2L sobre N, farinha. Entendeu? Agora o comprimento de onda da onda estacionária é esse. Então, a gente substitui aqui para você ter uma dimensão um pouco maior do que é a velocidade de forma completa. A gente já vai fazer um exemplo para você fixar. Segura aí, ok? Agora, por que eu falei que a frequência do segundo harmônico, do terceiro harmônico, serão múltiplos da frequência fundamental? Frequência do harmônico 2, o dobro da fundamental. Frequência do harmônico 5, o quíntuplo da fundamental. Por que eu posso afirmar isso para você? Porque se você isolar a frequência aqui, e aqui talvez um dos resultados mais importantes para a gente, nessa parte da matéria, se você isolar a frequência, vê se você acompanha comigo, tá? Eu vou jogar o N aqui para cima, então a gente vai ficar com V vezes N, e pegar o 2L e jogar para baixo. Tudo bem? Se eu não puder, você fala aí o que eu fiz de errado. Frequência igual a Vn sobre 2L. Tá tudo certo isso aí? Isolando a nossa frequência? Perfeito? Perfeito, turma? Tranquilo? De boa? Perfeito. Ok. Repare, a velocidade de uma onda depende do meio. Então, se você está na mesma corda, a velocidade é constante. Que foi o experimento que a gente está fazendo, a mesma corda. Se você está na mesma corda, o comprimento dela é constante. E o 2 é um número constante. Já deu para reparar aqui que o que vai fazer a frequência mudar nessa brincadeira toda é o N, o número de harmônicos. Então fica claro que se o V, o 2 e o L são constantes, a frequência depende do número de harmônicos. Então, no primeiro harmônico eu tenho uma. No segundo harmônico eu tenho que ter o dobro dessa. Por isso a gente escreve esse resultado importantíssimo. Portanto, ok? A frequência de qualquer harmônico, N, é o número do harmônico vezes a frequência fundamental. Então, se a frequência de uma corda fundamental vale 100 Hz, a do segundo harmônico é 200, a do quinto harmônico é 500, a do décimo harmônico é 1000 e por aí vai. Você já entendeu que são múltiplos inteiros de vibração. Muito difícil? Essa é a nossa matéria de ondas estacionárias em cordas. Essa é a nossa matéria. Ondas estacionárias em cordas. Show? Posso apagar para a gente fazer um exemplozinho? Mariana Dutra disse aqui que já tirou foto. E aí? Alguém copiando ainda? Cinco, 4, 3, 2. Para.
apagando. É muito importante você entender de onda estacionária, né? Entender essa parte da equação, conforme eu te mostrei. Mas eu gostaria que você soubesse que ainda se trata de uma onda. Estacionária ou não, é válido o conceito vaca, lambe, farinha. Veja esse exemplo. Repare, viu? Deixa eu ver se eu consigo fazer esse desenho aqui. Deu certo. Ali, meu lindo. Esse é o padrão estacionário representado aqui, perfeito? Para uma corda de 2 metros. Show de bola? Esse padrão estacionário está vibrando com uma frequência de 1000 Hz. Ele pergunta para você a velocidade, né? Qual a velocidade dessas ondas? Qual a velocidade das ondas que deram origem às ondas estacionárias? Qual é a velocidade da onda nessa corda, ok? E aí, veja, você pensando em termos estacionários, né? O cara que está à vontade com a equação, está à vontade com o conceito, ele vai falar assim, repare, só isso de dado, né? Ele vai dizer assim, ó Simon, a velocidade é 2L sobre N vezes a frequência. Eu precisaria muito, então, identificar, Simon, o comprimento da nossa corda, L, oba, 2 metros. E aí, tome cuidado, né? Porque se eu estou estabelecendo uma velocidade em metro por segundo, eu vou precisar daquele comprimento em metro da corda, tá? Sempre toma cuidado com isso aí. Então, comprimento 2. Retornou aí? Parou de travar? Voltou? Show. Eu estava falando com relação à unidade da velocidade, né? Se eu quiser trabalhar em metro por segundo, eu tenho que tomar cuidado com o comprimento da corda em metro, tá ok? É isso que eu estava dizendo aí, não sei se você chegou a acompanhar. Então, nós temos 2 vezes 2, que é o comprimento da corda, dividido pelo número de harmônicos. Rapidinho para mim, quantos harmônicos tem ali? Rápido. Vai. Quantos harmônicos tem ali? Travou de novo, né? Quantos harmônicos tem no desenho? 4, Simon. 4, perfeito. Também conhecido como número de ventres, né? Então, 1, 2, 3, 4. Perfeito? Então, dividido por N, 4 harmônicos. E a frequência? 1000. Tudo jóia? Perfeito? Lindões, 2 vezes 2, 4 dividido por 4, 1 vezes 1000, 1000. A velocidade das ondas ali naquela corda, 1000 metros por segundo. Tudo bem? Show de bola. Mas eu poderia fazer sem usar o conceito estacionário. É mesmo, Simon? Claro que sim. Né? Isso aqui é quando preciso, de fato. Mas sempre será vaca, lambe, farinha, não se esqueça. E aí nós temos vaca, lambe, farinha. Aí, olhe para cá com outro conceito agora, sem harmônico. Quantas ondas tem aqui? Quantas ondas tem no desenho? 2, Vitor Ramos mandou. 2 ondas com 2 metros de comprimento, né? Só que lambda é o comprimento de uma onda. Então, eu pergunto para você, vão marcar ela aqui? Qual é o tamanho de uma onda? Se 2 ondas têm 2 metros, uma onda tem quantos metros? 1 metro. 1 metro. Sim, esse é o quarto harmônico, Maria Rita.
1 metro. Então, olha como ficaria a velocidade da onda. Comprimento da onda, 1 metro. E a frequência de vibração, 1000. Quanto que é 1 vezes 1000? 1000 metros por segundo. Você está entendendo que tem que dar a mesma coisa porque é a mesma coisa? Só que é uma abordagem diferente agora, representar por harmônicos, representar por ventres e nós, e eu preciso que você entenda porque tem perguntas direcionadas a essa abordagem na matéria chamada ondas estacionárias, né? Agora, se a pergunta for simplesmente a velocidade e você tiver dados para fazer, como acontecem aqui, fechou. Quando vem o desenho, já está filé para a gente. Né? Só quando não está o desenho pronto que a gente tem que pensar um pouco em termos estacionários. Perfeito? Fotografou? Claro. Maria Rita fez uma pergunta aqui, muito importante. Simon, então o primeiro harmônico tem 250 Hz? Se nos perguntasse, sim. Né? 250 Hz. Botou mais um harmônico 500, botou mais um 750, botou mais um 1000 Hz. Perfeito? Então, o primeiro harmônico de vibração dessa corda tem 250 Hz. E como que eu faço para descobrir isso? Bom, você pode dividir por 4, né, se você quiser, ou jogar na fórmula. 2LF sobre 1, primeiro harmônico. Você conseguiria encontrar, por exemplo, a frequência de vibração, né? Agora que você já tem a velocidade, você sabe que essa velocidade é constante, né? Não importa o harmônico, a velocidade depende da corda. Olha que demais. Então, é para a corda.